Olá. O trabalho intitulado Abordagens Geográficas sobre a Ciência, uma análise das publicações de medalhistas George Sarton, do período de 1982 a 1986, foi produzido pelo graduando em Geografia da Universidade de Brasília, Davi Magalhães, e foi orientado pelo professor doutor Dante Flávio Reis. Nesse trabalho, procuramos rastrear conteúdos geográficos em textos de reconhecidos historiadores da ciência. Como hipótese, conjecturamos que menções aos espaços em que se dão os feitos científicos estão presentes em suas historiografias, porém de modo indireto. Em nosso entendimento, mesmo que verificada essa condição de ocorrência oculta de fatores geográficos, ela já justificaria uma aposta em que os estudos epistemológicos se diversificam, se dão realce às características espaciais da produção do conhecimento. Analisamos uma amostra de livros de 5 nomes celebrizados por colaborarem ao campo da história da ciência, sendo esses Thomas Kuhn, George Canguilhem, Charles Gillespie, Paulo Rossi e, por último, Ernest Mayr. E o exame desse material operacionalizado por uma técnica de análise terminológica nos permitiu apenas concluir que a mirada geográfica constitui uma perspectiva potencial. Isto é, os autores não investem tanto em sua exploração, embora o conteúdo das obras ofereça elementos para isso. Na metodologia, a primeira etapa da pesquisa, contatamos o conteúdo de textos mais panorâmicos, cujos autores comentavam sobre a natureza da Geography of Science, sendo esses 3 autores citados no slide, Basala, Finnegan e Withers. Campo que reúne e, portanto, caracteriza os estudos espaciais e territoriais acerca da ciência. Em sequência, subsidiados pela leitura preliminar, examinamos propriamente as obras dos historiadores da ciência selecionados. Essa amostra respondia à lógica já estabelecida pelo projeto, o qual nossa atividade integrava. Reunir autores consecutivamente premiados entre 1982 e 1986 por uma instituição associada à história da ciência. E como os livros devem ter sido publicados em data anterior às premiações, terminamos avaliando as seguintes obras: A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn, de 62, O Normal e o Patológico, de Canguilhem, de 66, Genesis e Geology, de Gillespie, de 59, Francis Bacon, From Magic to Science, do Rossi, de 57, e The Growth of Biological Thought, do Mayer, de 82. Podemos tomar contato com historiografias cobrindo distintas áreas do conhecimento, física, biologia, a geologia. Entendemos que um espectro tão vasto de fenômenos, em princípio, favorecia que identificássemos padrões ou ocorrências específicas pelas quais uma abordagem geográfica se manifestaria nas obras. Contudo, 2 dos livros, do Kuhn e do Canguilhem, ofereceram uma história muito restrita dessa espécie de abordagem, enquanto os outros 3, do Gillespie, Rossi e Mayr, sinais de geograficidade um pouco mais explícitos, embora predominando uma alusão tradicionalista, ou seja, essencialmente físico-locacional. E para finalizar, o rastreamento de gêneros argumentativos de natureza geográfica mostrou-se relativamente frustrante. Cabe frisar que o projeto é de longo prazo, pretende cobrir a todos cerca de 70 autores de historiografias sobre a ciência, e que nesse sentido não deve soar tão decepcionante. E para uma pequena amostra de texto, nada de significativamente sugestivo tenha sido encontrado. Por outro lado, muitas vezes, dados indicativos de contextualidade espacial encontram-se muito implícitos e apenas com esforço de inferência que se consegue alcançá-los com raciocínio ou explanação que os autores estejam desenvolvendo em dado trecho. Entendemos que, de todo modo, a baixa ocorrência de conteúdo geográfico tem função de apontar 2 pontos relevantes. Primeiro, que a hipótese da presença apenas oclusa ganha reforço de confirmação, e segundo, que a geograficidade da produção do conhecimento, pelo menos para um grupo de historiadores, é um gênero de informação que, infelizmente, foi desperdiçado. É isso, está encerrada a apresentação. Eu gostaria de agradecer ao professor Dante Reis pela oportunidade, agradecer ao UNB, à CNPq, pela bolsa, pelo financiamento e pelos recursos, e a todas as demais instituições que apoiam a ciência. Obrigado.